E esse era o primeiro ponto que eu queria deixar aqui, claro, que é uma certa desmistificação, e por isso eu utilizei a palavra algoritmos, porque a palavra algoritmos sempre existiu, ou seja, é um enunciado de instruções, é uma receita de um bolo que a linguagem de programação depois transforma em pulsações elétricas para o computador executar determinadas tarefas. E, portanto, aquilo que existiu quando apareceu a inteligência, o fenómeno da inteligência artificial, é que essas instruções e essa sequência do enunciado e das tarefas que o computador e que o sistema deveria cumprir alteraram-se, ou seja, deixaram de ser, digamos assim, hierárquicas, fixas. O sistema já não transforma só aquilo que entra, sendo que o resultado é uma mera, digamos assim, são os mesmos dados, mas tratados de forma diferente, mas sim acrescenta agora conhecimento e, nomeadamente, os insights para a tomada de decisões de gestão. Por isso, nós na IBM não gostamos da palavra inteligência artificial, achamos que a inteligência é humana, porque se é artificial já não é inteligência, ou seja, existe aí. Agora, o fenómeno que estamos a assistir, e por isso eu pus aqui alguns conceitos, porque são importantes, porque as pessoas misturam, falam de aprendizagem automática, machine learning, deep learning, de big data e no fundo é preciso falar um pouco ou seja, saber do que é que estamos a falar. Pus aqui alguns termos que acho que são importantes relativamente a este assunto. Aquilo que eu estava a dizer é o seguinte, é que não utilizamos a palavra nem em linguagem artificial, preferimos utilizar a computação cognitiva pelo facto de este fenómeno todo se tratar de um desenvolvimento do conjunto de ciências, nomeadamente da neurociência, da estatística, que sempre existiram, de modelos estatísticos, modelos matemáticos da lógica, da linguística. Essas ciências permitiram que a ciência da computação, percebendo como é que determinados fenómenos, nomeadamente os fenómenos cognitivos, como é que o cérebro funcionava, permitiu à ciência da computação, então, elaborar esses algoritmos, essas instruções, de forma a que os sistemas informáticos conseguissem emular, imitar determinadas representações, determinadas funções que são necessariamente características inerentes ao ser humano. E essa é a nossa, por isso achamos que quer a inteligência artificial, quer os sistemas, todos estes sistemas que a principal característica que têm a capacidade de aprender não são mais do que um instrumento, um artefacto que deverá estar ao serviço dos profissionais, da sociedade, para ampliar, para potenciar o nosso trabalho, o nosso conhecimento, mas nunca para nos substituir. E, por outro lado, deverá ser feito sempre com muita transparência relativamente aos modelos utilizados, relativamente à informação utilizada, aos dados utilizados, porque poderá haver lugar, ou seja, como vamos ver adiante, em determinadas circunstâncias, que a forma como, digamos assim, esses modelos de aprendizagem de máquina, a forma como
os próprios algoritmos são elaborados, os próprios dados, a forma como são tratados, porque os dados, apesar da informação ser o ativo mais valioso que existe hoje em dia, a informação, digamos assim, em estado bruto não vale nada. Ou seja, e o que vale é a capacidade, e se nós conseguirmos retirar da informação e refinar essa informação de uma forma que possamos aceder a determinados padrões, a determinadas relações ou correlações que mais ninguém consegue fazê-lo. Ou seja, essa habilidade, quer do ponto de vista de capacidade técnica, quer do ponto de vista de tecnologia. Esse é o diferencial. E porquê que já se falou aqui da lei de Moore, de 1952, Moore era um dos cofundadores da Intel, que disse, ou fez uma predição, naquele tempo, que a capacidade de computação, de processamento de máquina, que pode ser medida em milhões de instruções por segundo, ou que iria duplicar cada 18 meses, sem um aumento do custo. Esse aumento do custo dos chips, ou seja, da produção dos chips e dos transistores, que na altura existiam ainda, e na verdade, desde 52 que se vem verificando essa lei, ou seja, esse crescimento exponencial e não linear no tempo e no espaço, e porque o retorno, ou seja, o resultado da evolução tecnológica acelera ainda mais a própria evolução da tecnologia. Ou seja, é como, digamos assim, acelerar um carro já em andamento. Obviamente que não vai durar para sempre. Não tenho um copo. Não. Esta evolução exponencial não vai durar para sempre, porque quando falávamos de salas com uns mainframes, tamanho de armários, e os chips cada vez mais reduzidos, chips de silício, a própria lei da física, chega a um momento em que um nanochip já não se pode reduzir mais. Então, essa é, ou seja, digamos assim, o percurso que um dos fatores que levou à criação das circunstâncias para que se pudesse agora, para que tenhamos agora sistemas que possam emular características e funções que são inerentes ao ser humano, foi nomeadamente a capacidade de processamento. Ou seja, por exemplo, olhando agora para o caso prático da justiça, quer seja na investigação, principalmente na investigação, ou seja, a possibilidade, e eu conheci, ou seja, estive, não porque estivesse envolvido, mas sim porque a tecnologia era da IBM, e fui no processo da Lava Jato, e fui lá à Superintendência da Polícia Federal também. A capacidade de um sistema conseguir, digamos assim, ingerir milhões e milhões e milhões de documentos que a mente humana ou seja, um ser humano não consegue nem sequer organizá-los, nem sequer categorizá-los ou classificá-los, através de um sistema de OCR, e imediatamente transformar papel em metadata. E ao mesmo tempo
captar, por exemplo, os ficheiros áudios das escutas telefónicas, imagens através também de reconhecimento de imagem e ficheiros JPEG, por exemplo, e depois com o software conseguir fazer vinculações entre toda essa informação e daí extrair correlações que, por exemplo, seria difícil para uma pessoa, para um investigador, para um polícia, para um procurador fazer, ainda por cima fazê-lo de uma forma rápida e rigorosa, acho que traduz aquilo que esse tipo de tecnologia pode fazer, ou seja, ele nunca poderá substituir o raciocínio de um investigador, de um polícia, de um procurador, de um juiz, mas sim é um instrumento em que pode auxiliar em muito a tarefa desses profissionais. Por outro lado, eu lembrei-me quando o Soutor falou dos termos, da terminologia utilizada para a cocaína, e isso, ou seja, chama-se desambiguação, em que que é uma das coisas que eu faço, por exemplo, que temos que montar taxonomias, ontologias com sinónimos, para que o sistema possa, por exemplo, identificar dentro de um texto, dentro de um áudio, saber, por exemplo, se vê a palavra laranja, saber se estamos a falar de um fruto, estamos a falar de uma cor, se vê, por exemplo, a palavra branca ou a palavra cocaína, saber que é a mesma coisa, por exemplo, ou se JFK é um aeroporto ou um presidente. Ou seja, o sistema tem que saber isso. E isso ou seja, não é por ato de magia. Tem que se treinar para que ele consiga identificar as palavras dentro do seu contexto, ou seja, consiga entender um conceito e não seja só, por exemplo, uma busca de keywords, ou seja, e para além da capacidade de processamento que foi aumentando, a capacidade de armazenamento foi aumentando e o custo reduziu-se, ou seja, reduziu-se através da tecnologia de cloud, e depois, quer dizer, a produção de dados de informação duplica a cada 48 horas, toda a gente tem telefones, smartphones, toda a gente está no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais em geral, ou seja, a produção é também cada vez maior, e em paralelo, então, estão criadas as condições para que estas novas tecnologias se desenvolvam. Agora, algo que tem sido, e é especificamente algo que tem sido um assunto controvertido, especialmente nos Estados Unidos, porque o sonho de qualquer advogado é evitar ler a jurisprudência e incluir os factos e esperar que um computador lhe diga se vai ganhar, perder ou empatar, para poder dizer ao seu cliente se deverá interpor uma ação, fazer um acordo ou não fazer nada. E por isso tem sido, ou seja, aplicar sistemas cognitivos vários, ou seja, vamos ver, vários a textos jurídicos para fazer uma predicção sobre ou determinar um padrão de determinado juiz, determinado tribunal, digamos que tem sido uma obsessão de muitas empresas e
foram feitos projetos. Está aqui um deles que foi feito nos Estados Unidos em 2002. Este é o Supremo Tribunal de Justiça. Esses são os nomes dos juízes. E depois tem uma percentagem em que isto foi feito durante todo o ano, o mandato de 2002, um projeto da Universidade de Colômbia, em que, ou seja, nos processos assignados a cada um deles, e também naqueles que foram deliberados pelo coletivo, puseram um sistema, digamos assim, cognitivo a competir com uns analistas, advogados, que eram especialistas na análise das decisões e toda a gente sabe que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos são nomeados pelos partidos, são nomeados pelo Presidente e, portanto, digamos assim, que são pessoas conhecidas com determinadas, ou seja, com determinadas posições políticas, éticas, sociais, e o resultado e tudo isso é tomado em conta, obviamente, por esses especialistas, para prever qual seria o resultado de determinadas decisões que cada um deles ia tomar. Por exemplo, muito conhecido, o juiz Scalia, pela sua posição conservadora, e o sistema computacional conseguiu acertar em 75% das decisões e o grupo de especialistas em 59%. Ou seja, do ponto de vista comercial, 75% ainda não é. Ou seja, ainda não se considera que seja comercialmente relevante, ou seja, quer dizer que ainda não é industrializável. Tem que ser mais que isso, mas isto era um estudo universitário. Agora, aquilo que se está a fazer na justiça não que é muito mais difícil do que nas ciências exatas, porque já se faz na medicina, já se faz, por exemplo, no setor financeiro. Na medicina, em que o sistema ingere milhões de autos médicos, de literatura médica, nomeadamente na oncologia, e depois, como instrumento do profissional médico, do médico, ele consegue ter uma análise preditiva, ou seja, fazer o diagnóstico, mas também prescritiva, nomeadamente determinando qual a droga que deve ser aplicada, caso o diagnóstico, caso, digamos assim, o tratamento seja a quimioterapia ou a radioterapia, mas principalmente os volumes, ou seja, os centímetros cúbicos que devem ser administrados. O mesmo acontece também na anestesia, que agora também se está a fazer isso, e no setor financeiro aquilo que se está a fazer é que, por exemplo, o sistema consegue ler todos os relatórios dos analistas financeiros espalhados pelo mundo, antes de abrir a Bolsa de Nova Iorque às 9 da manhã do horário da Zona Este, e depois, quer dizer, os bancos têm informação, têm a possibilidade de introduzir o perfil do cliente e o sistema faz uma recomendação relativamente ao produto mais adequado, considerando as circunstâncias do mercado naquele dia. E isso quer dizer, o responsável é sempre o banco, ou é sempre o hospital, é sempre o médico. Isto não é mais do que, digamos assim, um instrumento, tal como na justiça, é um instrumento, digamos assim, na parte da recolha da prova, na parte do inquérito, da instrução, e isto do ponto de vista judiciário e para os advogados, para assessorar os seus clientes. Mas, para além
O caminho não tem sido fácil relativamente à parte da Justiça para determinar a predictibilidade de determinada decisão, porque é difícil, a linguagem jurídica é intrincada, então utilizam-se outras ferramentas, como por exemplo a análise da personalidade, que ao contrário do que parece é bastante exata. Por exemplo, aqui a vida dos juízes é bastante reservada, mas no Brasil, no Anuário Judiciário, vem publicado a vida, ou seja, toda a biografia do juiz, onde é que nasceu, quem eram os pais, a que escola foi, o que é que escreveu, quantos irmãos tinha. Toda essa informação, se recebe os advogados, se não recebe, depois aparece lá as estrelinhas, eu tenho 1, 2 ou 3, 5, ou seja, então, pega-se nessa informação e tudo isso é importante para, digamos assim, estabelecer um determinado perfil que é importante, que é mais fácil, ou ajuda mais, ou contribui mais para determinar o sentido em que ele vai decidir, do que as sentenças que ele decidiu no passado. Utiliza-se também, por exemplo, não sei como é que se diz em português, um tone analyzer, ou seja, um sistema de reconhecimento de voz que também consegue, através do tom da voz e da cadência, estabelecer parâmetros relativos à personalidade da pessoa, e tudo isto, ou seja, conjugado, tem como objetivo exatamente determinar qual seria o sentido da decisão de um determinado juiz perante situações similares. No entanto, o que é que está a acontecer isto? Nos Estados Unidos estão a utilizar a completa... ficou tudo desconfigurou-se sozinho. O que é que está a acontecer nos Estados Unidos? E na Europa, a Comissão Europeia já se pronunciou. No dia 28, a Comissão Europeia emitiu o relatório da estratégia digital para a Europa e falou nisto, e tem um grupo de trabalho a investigar sobre este assunto, ou seja, que é a utilização, ou seja, agora passamos da posição dos advogados a tentar perceber como é que vão decidir os juízes para a posição dos juízes a tentar perceber quem é que tem em frente como acusado para tentar, neste caso, eu não conheço situações de decisão, mas sim para determinar a medida da pena. E também também em casos em que já estão reclusos, no direito penitenciário também, para tomar decisões relativamente a reduções de pena e alteração, ou seja, alteração de outro tipo de alteração da pena, isso. Mas decisão... Eu estive em Singapura e falava-se na altura que até determinados montantes, sim, que iam utilizar sistemas de inteligência artificial para decidir, mas nunca mais ouvi falar sobre esse assunto. Então, ou seja, atualmente aquilo que existe é exatamente isso, ou seja, são utilizados determinados algoritmos e bases de dados, censos que são feitos para determinar a predictibilidade de determinada acusado voltar a reincidir, para avaliar um perfil psicológico, não para
condenar ou absolver, mas sim para determinar a medida da pena. E tem havido... O que é que acontece quando... Ou seja, os modelos que permitem, os modelos de algoritmos que permitem estabelecer estes padrões, são feitos, como disse, por pessoas, por nós, por peritos que sabem de direito, ou por sociólogos, psicólogos, que recolhem e tratam essa informação. Então, acontece aquilo que os americanos chamam bias, que é, no fundo, um viés indutivo que resulta do facto de a nossa personalidade, as nossas crenças contaminarem, de certa forma, a informação e a forma como a tratamos, e contaminarem também os próprios algoritmos. Então, existem atualmente um conjunto de reclamações, nomeadamente de caráter racial, porque as análises que resultam da aplicação de um software específico que está a ser utilizado na Flórida, em que o risco de reincidência das pessoas negras é significativamente mais elevado que as pessoas brancas, e que depois não se vem a verificar nenhuma reincidência. Então, está-se agora a discutir como é que, ou seja, não se quer pôr em causa este instrumento de suporte à atividade do juiz, mas como é que se pode eliminar esta contaminação, este viés indutivo nos modelos preditivos. Desde logo, aquilo que se está a dizer, e que a Comissão, que aqui, por exemplo, na Europa, em relação à proteção de dados, fizemos, e é o que a IBM defende, é transparência relativamente aos modelos e aos algoritmos e aos dados utilizados e à metodologia, ou seja, há um conjunto de advogados que perderam os casos, ou tiveram penas exageradas, que eles recorreram e pediam a transparência do modelo utilizado para determinar esse tal risco de reincidência, e não lhe foi permitido o acesso a ele. Então, agora, por exemplo, no regulamento da proteção de dados, diz-se que qualquer decisão que seja automatizada tem que ser revelado a forma e os algoritmos e o modelo de dados que está por trás, que serviu de base a essa decisão automatizada, ou seja, a transparência. Por último, peço desculpa pela desformatação. Por último, quando nós falamos digamos assim, que no raciocínio jurídico, também, obviamente, ainda mais no caso, por exemplo, de outros agentes da Justiça, como seja a Polícia de Investigação, como seja a Procuradoria-Geral da República, tem uma componente, e eu acho que antes se via isso como algo negativo, que é a componente emocional e sentimental, a componente afetiva no processo da tomada de decisões. A partir do momento em que saiu o livro da inteligência emocional, as coisas passaram a
a ser diferentes, mas, ou seja, o nosso António Damasio, neurocirurgião, neurocientista, há muito que vem desde o erro de Descartes, que dizia que, obviamente, não existe razão sem emoção. Ou seja, e para além disso, se não houver emoção na tomada de decisão, o processo ou a decisão não é correta, ou seja, não é, digamos assim, é pobre. Porque um juiz, por exemplo, necessita de ter um elemento emocional para avaliar a postura de uma testemunha, para avaliar a linguagem corporal, para avaliar a forma como fala, a forma como se movimenta e o mesmo num processo de investigação. Por isso, aquilo que... digamos que depois há aqui uma distinção, o que é a emoção e o que é o pensamento. A emoção é uma reação física a um fator exterior, enquanto que o sentimento, digamos assim, é o processamento cerebral ou neurológico dessa emoção. E eu trago isto aqui exatamente por isso, por esse ponto de não ser, digamos assim, primeiro, de ser visto como um fator positivo no sentido de que é o que é sim a natureza humana, é sim. E é algo que constatamos. Ou seja, isso agora, por outro lado, mas é algo que um sistema informático, se chegar a conseguir imitar ou emular o caráter afetivo da nossa parte afetiva, da nossa personalidade, vai demorar muito tempo a fazê-lo. E, portanto, devemos considerar que essas decisões, que é verdade, ou seja, primeiro conseguem assimilar informação que a nossa vida útil não nos permite fazê-lo, conseguem fazer cálculos matemáticos com uma velocidade e com rigor que o nosso cérebro não conseguem extrair de textos conjunto de conclusões e de padrões que nós também não conseguiríamos fazer, ou pelo menos não conseguimos fazer com a rapidez com que esses sistemas o fazem. E agora, a componente da não conseguir que as suas recomendações, as suas decisões, tudo aquilo que o resultado daquilo que se nos apresenta está absolutamente desprovido destes elementos fundamentais que é a emoção. Outro aspecto importante é que, pelo facto de estarmos marcados na nossa atuação, na nossa vida, nas nossas decisões, pela parte afetiva, obviamente que, lembrei-me agora, no caráter quando estamos a tentar olhar para um juiz, para uma decisão de determinado juiz, dependendo da matéria, da área de direito em que estamos a tratar, é mais fácil e a percentagem de assertividade e de probabilidade, de fiabilidade, é a palavra exata, fiabilidade é maior em áreas onde a emoção joga um papel maior do que a razão. Por exemplo, digamos assim, maior do que o normal, ou seja, que, por exemplo, o direito da família, direito do trabalho, direito criminal, direito penal,
Por exemplo, é mais fácil de prever uma sentença do que no direito, tributário ou societário ou o que quer que seja. Ou seja, afloram mais rapidamente as emoções que a capacidade técnica do juiz conseguir conhecer, interpretar e aplicar, sei lá, o regime de imposto de selo, não sei, qualquer coisa do género. E era, agora, para terminar, deixar esta mensagem, ou seja, olhar com otimismo, no sentido de que é uma evolução da ciência, não só da ciência da computação, mas de todo o conjunto das ciências que está por trás, que permitem à ciência da computação reproduzir sistemas. Porquê? Porque conhecemos melhor o cérebro, mas ainda falta muito para que conheçamos totalmente o nosso cérebro, ou a forma como interagimos uns com os outros. Ver com otimismo esse progresso, mas ao mesmo tempo com objetividade, ou seja, é um instrumento, é um artefacto. Estas ferramentas estão ao nosso dispor para poupar-nos tempo, para que possamos dedicar-nos a outras, digamos, a outras tarefas de valor mais acrescentado e não tanto trabalhos repetitivos ou que sejam automatizados. E por último, ou seja, ver, pôr no, não demonizar também, porque somos nós que estamos por detrás deste desenvolvimento, ou seja, não vai haver aqui uma explosão de superinteligência em que as máquinas já se programam elas mesmas e vão dominar o mundo, e não sei, porque há muita literatura agora sobre isso, a guerra das inteligências e não sei o quê. Há toda uma literatura fantástica e isto é tecnologia feita por nós e para nós e, portanto, nós temos o controle, desligamos a ficha da corrente e acabou tudo, ou seja, e continuamos a trabalhar como trabalhávamos antes, se quisermos. E era isto que eu queria dizer. Exatamente.